Olá a todos, olá pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui novamente na nossa casa online, Fumbeia, e tantos projetos, tantas iniciativas importantes que a gente está recepcionando aqui no nosso canal do StreamYard, nas nossas redes do Fumbeia, nesse momento, né, que estamos com as nossas relações virtuais aí priorizadas, né? Sem prejuízo de todo o resto, mas é o momento necessário que estamos passando. Então, boa tarde a todas, a todos, muito bom estar aqui. Eu sou a Semiramis, eu vim dar agradecimentos e boas-vindas, né? E em nome do Fumbeia, do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Então, quero agradecer inicialmente os promotores desse trabalho de hoje, né, que a Mariane vai conduzir, tem nossas convidadas todas aqui, que é um projeto da Conexão Vertente, que vai trabalhar com toda a nossa costa litorânea. Então, eu quero agradecer aos 3 comitês de bacia, né, Litoral Norte, Baixada Santista e Ribeira, que são os protagonistas, os responsáveis por esse trabalho, por esse projeto que estamos, já demos início, né, que estamos desenvolvendo, que é um trabalho com foco na educação ambiental e os ecossistemas costeiros. O fruto, né, desse projeto, estar hoje aqui é uma grande satisfação pessoal minha, né, Semiramis, porque estou nesse trabalho desde o início da vertente litorânea. Então, ver a materialidade de iniciativas sinérgicas, de iniciativas combinadas, dialogadas entre 3 comitês, que é algo para além, né, do desafio que já cada colegiado tem, mas de olhar de uma forma coletiva, né, toda a nossa costa litorânea. Esse é o desafio dos 3 comitês. É muito positivo, é muito rico ver as ações sendo colocadas em prática. E uma delas é esse projeto que tem a demanda, né, que vem de uma demanda de se trabalhar a educação ambiental com essa perspectiva dos ecossistemas costeiros. E dentro dessa demanda, o Fumbeia é a organização tomadora, né, do projeto junto ao FEIDRO e a responsável por implementar essa iniciativa. Então, é um prazer, né, muito grande a gente poder estar junto. O Fumbeia, além de ser o tomador, ele é uma organização da sociedade civil que atua na costa litorânea. Por isso, a gente também, enquanto ator, né, participa desse processo. Então, primeiro, agradecer aos 3 comitês, dizer da importância desse trabalho e dar o meu testemunho, né, como estamos vendo iniciativas e ações já fruto desse trabalho de longa data, né, de articulação dos 3 comitês. Eu quero agradecer também ao UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, que mais uma vez nos apoia. O Fumbeia é uma organização que foi incubada na Universidade Federal de São Carlos. A nossa sede legal é na UFSCar e a gente tem tido também iniciativas em conjunto nesse processo de educação à distância. Então, os nossos processos, espaços, né, de educação à distância, dos encontros, desse ciclo de encontros e de outros cursos que a gente tem feito, vem dessa parceria, desse apoio institucional da Universidade Federal de São Carlos. Então, quero agradecer também. É importante, né, o papel deles, e a gente também referendar a necessidade da universidade pública cumprir esse papel de parceria com organizações da sociedade civil, né, de ampliar sua atuação extramuros. Então, mais uma vez, também agradecer e parabenizar a pessoa da professora Sônia. Professora Sônia estaria aqui conosco hoje, né? Teve um imprevisto, mas quem sabe logo mais ela consegue dar um alôzinho. Mas agradecer em nome da professora Sônia a participação e apoio da UFSCar. E eu queria só, para falar rapidamente do Fumbeia, antes de passar para o início dos trabalhos, trazer um convite também a vocês, todos que estão nos assistindo, as instituições que já estão, né, comprometidas com esse ciclo de encontros que já, né, estamos iniciando aí, que já vem acontecendo, né? Já iniciamos e que agora ganha uma agenda mais contínua, que é um trabalho nosso do Fumbeia, no sentido da gente ganhar uma amplitude nacional numa conexão de instituições que atuam com educação ambiental. Eu queria reforçar que o Fumbeia ele é um fundo,
né? Ele é um fundo, um fundo privado, ele é uma organização da sociedade civil, mas ele é um fundo de interesse público, um fundo para a educação ambiental. Então, a nossa missão, fomos criados, né, como eu disse, incubados na Universidade Federal de São Carlos, é um grupo grande que está por trás, né, pessoas oriundas de várias regiões do Brasil, então ele nasce já com essa característica nacional, e já vindo, né, atendendo a uma carência que é a carência de recursos para a educação ambiental, recursos financeiros, recursos humanos, né, processos de formação, de capacitação. Então, ele vem nessa demanda do campo da educação ambiental de promover esse mecanismo financeiro, onde verbas públicas, internacionais, mesmo nacionais, que estão, que estão soltas e destinadas a outras áreas, que não exatamente da educação ambiental, possam ser destinadas a ações e projetos de educação ambiental. Então, a nossa missão é muito nobre, é trazer mais recursos para o campo da educação ambiental. E, para isso, a gente iniciou um processo, lançamos um convite que é a Conexão Fumbeia, que é um convite para que as instituições, os atores sociais estejam capilarizados em todo o território nacional, se coloquem, né, se posicionem, se apresentem, em que medida que se relaciona com essa perspectiva do financiamento da educação ambiental. Qual é o seu potencial de contribuição e como se vê no processo, se é um captador para projetos ou se é uma instituição, um instituto de pesquisa, um instituto de atuação local, que já tem uma legitimidade no seu território e que vê, que pode fazer essa ponte de levar a proposta de termos um fundo forte, com recursos, que capilarize, que permita que a verba, que os recursos financeiros cheguem na ponta. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje, em projetos como o do FEIDRO, a gente vê, o FEIDRO ele tem um limite mínimo de R$ 150 mil para você acessar, né? Você tem muitas organizações que têm grande dificuldade de acessar as verbas públicas, seja FEIDRO, seja Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Clima, vários fundos públicos nossos que exigem uma burocracia bastante rígida. E o Fumbeia tem esse compromisso de permitir com que esses recursos possam chegar a mais instituições, então sejam pequenos recursos capilarizados no território, onde a gente possa estar junto, inclusive para formar, capacitar na perspectiva de gestão de projetos, de prestação de contas, de encontrar essas fontes de financiamento para a continuidade. Então, a Conexão Fumbeia está aí. A gente tem um link até para que possa, quem quiser acessar já, mas está no nosso site. Nós vamos dar uma continuidade a esse convite, é um processo que vai ficar aberto, e a grande intenção é a gente mapear onde estão as organizações, quais são esses potenciais que a educação ambiental tem, que a gente sabe, depois aqui a gente vai seguir nisso com o foco na costa litorânea, mas a gente tem essa perspectiva de uma visão até nacional maior, né? Então, eu trago esse convite para quem está aqui conosco hoje, que atua já na costa litorânea do estado de São Paulo, mas para outras organizações e atores que estejam nos ouvindo aqui, nos assistindo, que também conheçam a proposta, se associem, né, a ela, para que a gente ganhe força. A grande ideia é mostrar o potencial da educação ambiental para que a gente abra o diálogo para trazer mais recursos financeiros, né, que são tão necessários para que mais ações possam acontecer, como essa que a gente está iniciando, tantas ações que já acontecem que possam ser qualificadas, ampliadas. A gente sabe que o desafio da educação ambiental é muito grande, né, frente à atual situação que a gente está. Acho que um pouco disso as meninas vão poder trazer um pouco mais hoje nessa tarde de diálogos. E então fica o convite, né, que vocês conheçam a nossa proposta, nos vejam o Fumbeia, né, como essa organização aberta, como essa organização que está como para ser uma representante do campo da educação ambiental com o objetivo de nos fortalecer, né? Não temos um funcionamento só para a instituição, pelo contrário, é para o campo da educação ambiental. É isso que a gente quer ganhar força, e nisso a gente precisa da união de muitas outras organizações, de muitos outros trabalhos, para a gente ganhar escala, né? Que estamos precisando fortalecer muito as iniciativas de educação ambiental, e recursos são necessários, são
dos pontos ali, aí além de tantos outros, né, de articulação, de sinergia, de formação, tantos outros que eu acho que aqui no bate-papo a gente vai falar bastante sobre isso. Então fica o convite, gente, agradeço muito todos que estão participando. Tá muito rico esse grupo já, né? A gente acessou aí todo mundo que está dando um alô. Sônia, que bom que você está aqui, chegou em tempo, então passo para você a palavra, né? Eu já fiz a UFSCar, tá? Né? Fiz um agradecimento aí, a importância da gente estar junto, mas nada melhor do que você dar uma palavrinha aí pela universidade, né? Startando esse processo aí tão importante que a gente vai ganhar muitos pontos, né? Eu acho, nessa riqueza, hoje eu estou aqui ó, com o nosso ecossistema costeiro, um pedacinho dele aqui, né? Como presente para todos nós, né? A importância que a gente tem de qualificar e trabalhar os projetos para para essa região tão rica aqui, né? E tão necessária de cuidado. Então, Sônia, obrigada. Dá um alôzinho para nós. Obrigada, Semiramis, obrigada, Mariane, né? Obrigada a toda a equipe aí do Funbeia e toda a equipe que está na coordenação, né? Desse projeto agora. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Essa proposta desse diálogo, né? Agora com a vertente de municípios, né? De atores da Baixada Santista e da região do Vale do Ribeira é importantíssimo. Vem consolidando em uma atividade que o Funbeia, né, é pioneiro e está agregando muitas pessoas em torno dessa prática, a gente promover reflexões, juntar esforços e trabalhar a minha internet aqui está meio oscilando, gente, tá? Então, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas, dizer que a UFSCar está aqui como parceira, colaborando, tá bem? E aí que venham muitos cursos, tá bom? Eu vou participar desse diálogo aqui, né, na medida que for possível. Tem alunos meus que vão vir, eu adoro toda essa região aí do Brasil e minha vontade é poder agregar, então, mais pessoas, instituições, coletivos, em torno dessa dança que a gente vai fazer aí, né? Então, obrigada, viu? E bom trabalho a todos. Obrigada, Sônia, obrigada, Cê. Quero dar boa tarde a todos aí presentes, sejam bem-vindos. Esse projeto, ele já foi iniciado, né, o projeto que a gente intitulou e apelidou ele como Conexão Vertente Litorânea, lembrando, né, assim, reforçando a importância da vertente litorânea, não só como uma divisão administrativa, né, mas como um movimento sinérgico mesmo, né, no sentido de potencializar os comitês que fazem parte dela, ou seja, comitê de bacias hidrográficas do Ribeira do Iguape, da Baixada Santista e do Litoral Norte. Então, os comitês que fazem a gestão das águas aí na região do litoral paulista, né, ao longo de todo o litoral paulista, e que eles vêm nesse movimento sinérgico de fortalecimento e também de influência política, né, junto ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos, visando o cumprimento das demandas dessa região, né, que apesar de ser bem extensa, tem muitas coisas em comuns. Não só a interface com o Oceano Atlântico, mas também aí, né, a presença do maior corredor ecológico de Mata Atlântica aí do nosso estado. Então, é fundamental que a gente conserve esses ambientes, e esse projeto, ele vem justamente nesse sentido, né? Nós iniciamos hoje aqui o ciclo de encontros do projeto Conexão Vertente Litorânea, e ele tem aí inscritos, né, mais de 80 inscritos, instituições inscritas de toda essa região aí do litoral paulista. Então, eu acho que ele tem muito a contribuir com a conservação desses ambientes, né, na articulação das instituições que atuam
com essa temática, que tem em sua missão, né, a conservação dos ecossistemas costeiros, e eu acho que a gente tem muito o que ganhar. Como eu falei, esse projeto ele já foi iniciado no dia 12 de agosto, com uma live que estavam presentes o Rafael Araújo e a Maria Henriqueta Raimundo. Essa live foi muito rica. Quem não conseguiu assistir, ela está disponível no YouTube do Funbeia. Então fica a dica aí, vale muito a pena. Quem não conseguiu assistir, assistam. Eles abordam bastante a temática, né, da educação ambiental para a conservação desses ecossistemas, para a importância da articulação de quem já faz, né? Então, vale muito a pena. Hoje a gente inicia esse ciclo, e para isso, nós convidamos algumas pessoas aí, chave, desses 3 territórios, e também uma representante do Estado para falar aqui conosco. A primeira convidada, então, ela é representante do Comitê do Ribeira do Iguape, Litoral Sul e Ribeira do Iguape, a Thaís Cânola. Ela é socióloga, assistente agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-RB. Oi, Thaís, seja bem-vinda. A Thaís vai falar um pouco sobre a região, né, do Ribeira, do Litoral Sul. Como a gente tem essa extensão grande, às vezes quem está lá no Litoral Norte não conhece muito bem o que está acontecendo no Litoral Sul. E às vezes são movimentos super sinérgicos, né, e que só falta esse elo. Então, Thaís, passo a palavra para você, seja bem-vinda. Obrigado, Mariane. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer, né, a toda a equipe do Funbeia pelo convite, né, agradecer aí em nome dos representantes da Funbeia, Mariane e Semiramis, e também cumprimentar a Sônia, né, professora da UFSCar, a Cíntia, a Mônica e a Maria Fernanda, que também vão fazer aqui uma fala junto comigo nessa live. Bom, então eu fiquei incumbida, né, de falar aqui do território do Vale do Ribeira. Eu vou começar aqui situando, né, a nossa região, ela está localizada no sul do estado de São Paulo e a leste do estado do Paraná. Recebe esse nome, né, essa região recebe esse nome devido à bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape e ao complexo estuarino de Iguape, Canané e Paranaguá. O Rio Ribeira, ele nasce no Paraná, né, em uma de suas serras, que é a Serra do Paranapiacaba, percorre aproximadamente 500 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, lá na Barra do Ribeira, que fica no município de Iguape. Então, o Rio Ribeira é considerado aí um corredor natural que liga o continente ao litoral. E o Rio Ribeira, né, ele tem um papel central na história aqui da região. Então, aqui a gente encontra vestígios de sambaquis fluviais que demonstram a importância do rio e a presença, né, da população que habita aqui a região há milhares de anos. Então, antes mesmo da colonização, a gente já tinha aqui os indígenas seminômades que habitavam a nossa região, né, e desde o início também da colonização, já havia, né, uma exploração do Rio Ribeira atrás das riquezas. No século XVI, foram encontrados metais preciosos na região ali do Alto Vara, então a Piaí, Piaí, Poranga e Eldorado. A gente até consegue ver ruínas desse período, né, da história aqui da nossa região. Aí, no final do século XVII, já houve um declínio, né, da atividade de mineração e deu início à produção do arroz, ao cultivo do arroz em escala comercial. E esse período foi um período muito rico aqui da região, né? E foi também nesse período que começou a ser construído um canal artificial que ligava o Rio Ribeira até o Mar Pequeno de Iguape. Hoje esse canal ele é chamado de Valo Grande, e ele foi construído para facilitar o escoamento do arroz, né, que aqui da área continental, até o porto de Iguape.
que nessa época era o porto mais importante, né, do Brasil. Só que esse canal aí artificial acabou causando um grande impacto, né, tanto ambiental quanto social. Então, hoje ele é considerado um dos maiores desastres ambientais que existe na costa brasileira, né? Ele causou aí várias modificações e destruição de ecossistema e também modificações na paisagem do complexo ali estuarino de Canané e Iguape, né? Então, inicialmente, quando ele foi construído, ele tinha 4 metros de largura e atualmente ele já tem 250 metros, né? Então, isso causou um impacto muito grande, porque ele passa ali pelo núcleo urbano também de Iguape, né? Então, até hoje, isso é uma questão muito importante na nossa costa aqui. Aí, depois também, a partir do início do século XX, também houve um declínio, né, do cultivo de arroz, deram início a outras atividades econômicas, mas eu vou falar um pouquinho dessas outras atividades mais adiante, tá? Aqui no estado de São Paulo, o gerenciamento dos recursos hídricos desta bacia hidrográfica é um dos objetivos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape Litoral Sul. Tá? Vou falar, então, um pouco do Comitê de Bacia. Tá? Ele é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ele foi criado à luz da Lei 7.663, de 30 de dezembro de 1991, e ele corresponde à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 11, no estado de São Paulo. Tá, o nosso comitê ele é composto por representantes da sociedade civil organizada, por representantes do poder público estadual e também do poder público municipal. Tá? É composto por 23 municípios. Essa representatividade é o que assegura o caráter descentralizado, integrado e participativo no gerenciamento dos recursos hídricos. E, além desses 23 municípios, a gente ainda tem mais 5 municípios que estão inseridos parcialmente, né, dentro aqui da nossa bacia, mas que estão com suas sedes em outras unidades de gerenciamento. Desse total aí de município, 3 municípios correspondem à área litorânea, que é Iguape, Ilha Comprida e Cananéia. E o Comitê de Bacia, além dos membros que compõem, né, o comitê e participa das plenárias, das assembleias, o comitê também está organizado em câmaras técnicas e grupos de trabalho. Aqui no nosso comitê, a gente tem a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, a Câmara Técnica de Saneamento, a Câmara Técnica de Educação Ambiental, que eu estou coordenadora atualmente. Temos também a Câmara Técnica de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Juquiá e São Lourenço, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Elaboração do Plano de Bacia e o Grupo de Trabalho da Vertente Litorânea, que eu também faço parte. Vou falar um pouco agora das características aqui da bacia. Né? A gente tem aqui uma população de 372.061 habitantes, sendo que 74,5% encontra-se em área urbana e 25,5% em área rural. A área territorial aqui da região é de 17.056,4 km². Então, a gente pode observar aqui que a densidade demográfica da região ela é bem baixa, né? E dessa área territorial, 12.256 km² é de vegetação natural remanescente. Então, essa área ocupa aproximadamente aí 72% da área total da região, só com vegetação natural. Então, ela concentra aqui a maior área contínua de remanescentes de Mata Atlântica do estado de São Paulo, e a partir ali da década de 60, de 1960, começou, então, a surgir aqui, a ser colocadas as unidades de conservação, tanto de proteção integral, quanto as unidades de conservação de uso sustentável. Então, aqui a gente tem dezenas de unidades de conservação. E outra característica também é que abriga diversas populações tradicionais. Aqui, então, a gente tem os indígenas, os caiçaras, os ribeirinhos, quilombolas, imigrantes de japoneses. Então, tudo isso é desse processo histórico, né? E aí o pessoal fala que é uma região pobre, mas eu considero uma região muito rica, né? Se a gente pegar aí essas características, a gente tem uma riqueza muito grande, tanto ambiental quanto sociocultural. Com relação à economia, então, atualmente, a principal atividade, uma das principais atividades econômicas da região são as atividades primárias.
então, como agropecuária. Então, hoje aqui a gente tem muito forte o cultivo da banana, a pupunha, a gente tem aqui também muitos agricultores familiares. Hoje, aqui na região, também já tem um trabalho muito forte com a produção agroecológica e os sistemas agroflorestais também, que são formas de produção que estão em harmonia com o meio ambiente. A mineração também é uma atividade também predominante aqui, e também temos aqui como atividades econômicas o setor de comércio e de serviços. Tá? E nas regiões ali litorâneas, nos municípios litorâneos, a gente também destaca as atividades de pesca profissional e do turismo. Então, queria destacar também aqui como potencial econômico para a região, né, o turismo de base comunitária, que tem esse destaque para a questão histórica do lugar e das comunidades tradicionais que aqui se encontram. Também a pesca, né, amadora, que alguns municípios ali do nosso litoral também já vem trabalhando, tá? E aqui, a nossa bacia, é a bacia do estado de São Paulo, onde a relação de disponibilidade hídrica versus demanda, ela é extremamente positiva, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, assim, é muito disso que se dá também, né, por conta dessa baixa densidade demográfica que a gente tem na região, mas isso é um ponto muito positivo aqui para a gente, né? Então, a gente não tem problema de água em quantidade e qualidade. E outro destaque também que eu faço é que as praias que são aqui inseridas na nossa região, elas são extremamente limpas. Então, a gente, assim, não tem problema com questão de praias impróprias para banhos, né? Então, as praias daqui são extremamente limpas. Só que a gente tem algumas características aqui na região que requer, né, um certo olhar. Então, tem alguns desafios, né, que tem que destacar também. Então, aqui a gente precisa olhar com mais atenção a questão dos resíduos sólidos, né? Então, precisa melhorar o sistema de coleta e destinação correta desses resíduos. A questão da regularização fundiária também, aqui a gente tem um problema muito grande, a maioria das terras não são tituladas, então precisa intensificar programas de regularização fundiária, tanto na área urbana quanto na área rural. A questão do envolvimento social, né? A gente sente assim que principalmente a sociedade civil ainda não está muito envolvida e não é muito participante nas questões pertinentes a temáticas de recursos hídricos. E também destacar aqui a questão da necessidade de investimento em infraestruturas, né? Então a gente vê ali aquelas atividades econômicas que têm um grande potencial na região, mas que precisa ainda melhorar a questão de estrada, questão de acessibilidade e comunicação, internet, né? E aí quero destacar também aqui a situação do Valo Grande, né? Que eu coloquei ali inicialmente, que também é algo que precisa de um cuidado muito grande nessa questão nossa costeira, né? E recentemente teve um compromisso aí do governo do estado de São Paulo, né, através do programa Vale do Futuro, que seriam retomadas obras de barragem ali do Valo Grande. Então, qual que é o papel do Comitê de Bacias, né, frente a esses desafios do nosso comitê aqui do Ribeira de Iguape, Litoral Sul? Então, já tem diversas iniciativas que foram já efetivadas e que também estão em desenvolvimento que merecem um destaque, né? Eu quero citar aqui o próprio Plano de Bacia, né, que é um instrumento aí de planejamento que serve para orientar as sociedades tomadoras de decisão, né, referente às questões relacionadas aos recursos hídricos. Esse plano ele tem um horizonte de longo prazo, mas periodicamente são feitas aí revisões, né, e atualizações para ver se precisa ser feita algumas adequações. A gente também faz anualmente aqui o relatório de situação, que é para fazer essa verificação do que foi efetivado, né, as ações que foram efetivadas que estavam planejadas. Queria colocar também como papel aqui importante do comitê, né, a questão dos projetos FEIDOS, né, o processo de análise e priorização. Então, aqui no comitê do Ribeira, a gente tem vários projetos visando, né, minimizar a questão do despejo do esgoto, então, projetos de construção de unidades de saneamentos individuais, projetos voltados também para essa questão dos resíduos sólidos, então a gente tem projetos aí de coleta seletiva, temos várias ações também, projetos na área de educação ambiental, para mobilização e conscientização da população
em geral sobre as questões hídricas, né? E o projeto também, né, que aqui estamos, que é o projeto de articulação e fortalecimento e integração da vertente litorânea. Queria destacar também, né, como a gente está aqui para falar de projetos de educação ambiental, queria colocar mais alguns projetos e ações que está ligada aqui com a educação ambiental, nem todos estão diretamente ligados à Câmara Técnica de Educação Ambiental, mas perpassa pelo tema. Então, aqui a gente já teve um trabalho um projeto com mulheres como agentes multiplicadoras de uso correto e seguro dos agrotóxicos. Foi realizado um trabalho muito legal, um projeto para a elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental do Comitê de Bacias do Ribeira, de Guape Litoral Sul. Então, foi um projeto que houveram encontros, né, tanto aqui no Baixo, no Médio, no Alto Vale, foram encontros muito enriquecedores. Nós estamos num processo agora de discussão, de fazer um trabalho de revisão desse plano diretor. Nós estamos com um projeto agora em andamento, que é de diagnóstico e sensibilização de professores sobre a questão da água e a gestão dos recursos hídricos no Vale do Ribeira. Foi recém-aprovado agora um projeto que é de produção de material educativo interativo, que a gente chamou de Kit Água. Então, a ideia é ter materiais lúdicos, né, jogos, vídeos de realidade virtual, com aqueles óculos, para serem utilizados em eventos, né, em feiras, em encontros. Então, essa é a proposta do Kit Água, levando a questão dos recursos hídricos com uma linguagem acessível para a população em geral. A gente teve agora, recentemente, também aprovado o projeto que chama Cuidadores das Águas, que é um curso de formação de lideranças na Bacia Hidrográfica do Ribeira, de Guape Litoral Sul, que, inclusive, o tomador é o Fumbeia, e estamos também com o projeto em andamento, que é de comunicação social de gestão dos recursos hídricos da vertente litorânea. Então, esse projeto consiste na produção de vídeos, né, são 10 vídeos curtos, com temáticas relacionadas à questão hídrica, que permeiam os 3 comitês. Então, a gente tem temas aí de disponibilidade hídrica, comunidades tradicionais, ecossistemas costeiros, são vários temas, né, de vídeos curtos e 3 vídeos longos também ligados à questão da vertente litorânea. E, assim, para finalizar, também queria destacar algumas ações que a Câmara Técnica de Educação Ambiental aqui do Ribeira promove, que são ações alusivas, né, à temática ambiental, em épocas também que são pertinentes ao tema. Então, a gente realiza a Semana da Água, a Semana do Meio Ambiente e a Semana da Árvore. Então, a gente promove uma integração com as instituições parceiras que desenvolvem atividades de educação ambiental. Então, a gente junta essas atividades numa programação única e faz uma divulgação aí para toda a região, além do trabalho de articulação também e integração dessas instituições. Bom, com relação aqui ao nosso comitê, é isso que eu tinha para apresentar. Então, agradeço aí a atenção de todos e, mais uma vez, agradeço aí a toda a equipe da Fumbeia. Obrigada, Thaís, maravilhosa a sua explanação, trazer o contexto histórico aí do Ribeira, também muito, muito legal, né, muito importante para a gente entender de onde vêm, né, os desafios que se refletem hoje aí, e eu creio que também são, né, através dos nossos trabalhos aí, ao longo dos 3 comitês da vertente, a gente vê que são desafios que são recorrentes às 3 regiões litorâneas aí do estado de São Paulo, né, e eu acho que a educação ambiental, ela tem muito o que contribuir para a gente conseguir ultrapassar esses desafios e, de fato, melhorar as condições ambientais aí da nossa região. Então, agora eu vou convidar aqui a representante da Baixada Santista, a Cíntia Ranieri, que ela é bióloga marinha, coordenadora de educação ambiental do projeto Albatroz, facilitadora da Rede de Educação Ambiental da Baixada Santista, conhecida como REABS. Seja bem-vinda, Cíntia. Olá, um prazer Mari, ter você obrigada. aqui.
Obrigada pelo convite do Funbeia aí, meninas todas, boa tarde. Eu vim aqui contar um pouquinho, uma grande responsabilidade, né, de contar um pouquinho sobre as atividades de educação ambiental na Bacia da Baixada Santista. Então, é um grande prazer poder estar sendo essa porta-voz. Espero que eu consiga alcançar aí as expectativas, né, de todo mundo que está assistindo. Bom, eu fiz uma apresentaçãozinha para dar uma guiada e assistindo a outra apresentação, fico um pouco na dúvida se eu vou conseguir alcançar essa quantidade de informações que foi passada do Vale do Ribeira, que foi muito legal. Mas, enfim, eu vou colocar aqui um compartilhamento de tela para eu poder acompanhar, para vocês poderem acompanhar aqui um pouquinho. Tá funcionando? Alguém pode me dar um retorno, porque agora eu não estou vendo mais ninguém. Se estiver ok, bom, vamos lá. Eu queria contar para vocês um pouquinho só sobre o projeto Albatroz, assim, bem rapidamente. Deixa eu ligar até meu cronômetro aqui, que eu esqueci de ligar agora, mas vou ligar. Vamos lá. O Projeto Albatroz, só para contextualizar um pouco o que o Projeto Albatroz faz aqui na Baixada Santista e como que a gente se embrenhou aí por essas redes e todas as atividades que a gente permeia aqui, né, no estado de São Paulo, mas o Projeto Albatroz a gente tem 6 bases pelo Brasil, o Projeto Albatroz está fazendo 30 anos esse ano, né, a gente trabalha o nosso trabalho é voltado para a conservação de albatrozes e petréis, que são aves migratórias, esplendorosas, oceânicas, que em algum momento das suas vidas elas vêm para a nossa costa, não, na verdade, para o alto mar, aqui na frente do Brasil, para se alimentar, e muitas vezes as pessoas confundem os albatrozes com as gaivotas, e aí eu botei essa imagem para vocês terem uma ideia aí da diferença, que na verdade são espécies completamente diferentes, né? A gaivota é uma ave costeira, né, uma ave marinha costeira, e o albatroz é uma ave oceânica, ele não vem para a praia, né? A gente tem aí essa dificuldade de observação, até uma dificuldade de sensibilização, né? Porque é um bicho que as pessoas não veem, você precisa ir para o alto mar para ver albatroz, né? Eles gostam de se alimentar na área na nossa área de pesca aqui. Essas bolinhas que vocês estão vendo no mapa são ilhas que os albatrozes se reproduzem, tá? Em alto mar. Então, tem albatroz que se reproduz na Nova Zelândia e na Austrália, que vem voando até o Brasil, até a nossa costa, né? Na verdade, são 400 quilômetros da costa, a área de pesca, que a gente pesca atuns, mecas e tubarões, que é a nossa frota de espinhel pelágico, que chama, que é a frota que pesca esse tipo de peixe, que a gente consome muito, é uma pesca industrial, é um mercado internacional, né? O Brasil exporta esse tipo de peixe, e essa região aqui, que é onde os albatrozes, todas essas linhas são onde eles voam, né, para vir se alimentar aqui na costa do Brasil. Então, quando eles estão na costa do Brasil, eles interagem com a nossa frota pesqueira, espinheleira, né? E também eles interagem com a questão da poluição marinha, do lixo plástico, principalmente, e outros tipos de poluição. Então, o projeto Albatroz, essa atuação nossa na Baixada Santista, e a gente tem uma atuação forte também na região dos lagos, no Rio de Janeiro, são os dois nossos principais núcleos que a gente trabalha educação ambiental, a gente trabalha com 3 frentes, que é para aquela coisa do agir localmente para atingir um global, né? Então, o nosso trabalho que a gente faz com essa região costeira, né, que é manguezal, que é estuário, que tem, inclusive, a Lagoa do Araruama, a gente trabalha com o programa Albatroz na Escola, que é formação de professores, os professores trabalharem com os alunos, a gente também trabalha dentro das escolas, e essa interação é para fazer com que os alunos entendam um pouco o território que eles estão inseridos, entender um pouco o que acontece, o que as ações deles reverberam para o oceano, que é lá onde está o albatroz, né? E é um trabalho bem interessante, algumas das pessoas, talvez que estejam assistindo, conheçam, né? A gente já tem 10 anos aí de programa Albatroz na Escola, e a gente já participaram mais de 30 mil alunos e 2.500 professores desse programa, é um programa de bastante sucesso, e a gente trabalha na Baixada Santista efetivamente com esse programa. Também o coletivo Jovem Albatroz, que é a formação de juventudes em educação ambiental e políticas públicas para a conservação marinha, são jovens de 18 a 29 anos,
e a intenção é que eles saiam com algo além do que eles aprendem na graduação, né? Que eles consigam juntar o Leco-CRE ali, que eles consigam ter uma visão mais ampla, mais holística, mais crítica. E o Coletivo Jovem Albatroz, né? A nossa pegada dessa formação de juventudes é sempre o jovem educa jovem, né? Eles montam as atividades, eles montam as propostas, eles que determinam quais serão as ações que serão realizadas pelo próprio coletivo, e uma geração aprende com a outra. Então, um jovem ensina o outro jovem mais novo, que chega com gás, né? Trazendo aquele gás, e o que está mais tempo tem já conteúdo para passar para os mais novos. Então, é um trabalho que tem desde 2015 no Projeto Albatroz, e é um trabalho de bastante sucesso, inclusive tem na foto aí o nosso conhecido Rafael Monteiro, que é conhecidíssimo aí da galera da educação ambiental, também a Beatriz, a Thaís também, e a Ariane, são jovens aí bastante efetivos no coletivo, e tirando a Ariane, os outros foram absorvidos pelo Projeto Albatroz e trabalharam com a gente, né, por bastante tempo, e foi bem legal. E também as redes de educação ambiental que a gente participa, que aí, no caso, eu participo, né, principalmente, que é a facilitação da rede de educação ambiental da Baixada Santista, que eu, na verdade, estava há 5 anos, esse ano eu estou passando aí o bastão para as meninas que estão chegando, né? Eu acho que essa rotatividade de facilitadores é importante também, para que a gente não fique nos vícios, né? Que a gente consiga sempre ampliar e deixar a galera mais jovem também chegar e se apropriar aí do território e poder botar esse gás novo, que eu acho que é sempre importante, tá? Eu queria mostrar um pouco a nossa última campanha do programa Albatroz na Escola. A gente focou, esse aí é o mapa de Santos, né? A cidade de Santos, ela é maior do que isso, tá? Eu só estou mostrando a área insular da cidade. A gente tem uma área enorme continental também, que vai até quase, faz divisa com Bertioga. Então, aqui a gente tem um pouquinho de Guarujá, um pouquinho de Cubatão, um pouquinho de São Vicente, e Santos, São Vicente aqui também, e Santos nessa região. E aqui, esses pontinhos são as escolas que a gente focou o nosso trabalho por conta do combate do lixo marinho, que é um foco nosso muito grande, porque ou a gente trabalha com a frente de pescadores de espinhel, que não é pescadão, é pesca artesanal, né, é uma pesca industrial, é uma pesca bem diferenciada, assim, do que a gente está acostumado aqui de ver por perto, né, e é uma pesca que começou em Santos, né, os japoneses que trouxeram a pesca de espinhel. Então, na verdade, a gente tem um grande porto aqui em Santos, o maior porto da América Latina, ele está todo aqui, tudo isso aqui atrás, essa parte aqui, isso aqui, tudo é Porto de Santos, né, é um lugar enorme. Então, a gente tem em Santos, diferente aí do Vale do Ribeira, a gente tem uma grande densidade habitacional, a gente tem um grande descarte de resíduos, lixo e uma grande trânsito náutico, né, um trânsito marítimo, com o maior porto da América Latina, e essas escolas estão localizadas dentro das regiões mais periféricas da cidade, que têm acesso direto ao estuário e estão localizadas dentro da maior favela de palafitas da América Latina. Então, a gente tem em Santos tudo grande, né? Tudo maior, o maior porto, a maior favela de palafitas. Então, esse trabalho, esse nosso território, ele tem uma pressão muito grande econômica, né? Uma pressão imobiliária muito grande. Então, é um trabalho aí de muitas mãos, né, na verdade, que só uma fotinha aqui, minha tela vai passando, uma fotinha um pouco do que o Coletivo Jovem Albatroz faz, as nossas intervenções, que a gente junta coletivo com Albatroz na Escola. Então, a gente tem aqui com Arte no DIC, e a nossa representante B aí, que é a nossa mulher negra maravilhosa aí, sendo uma inspiração para a juventude, para as crianças negras aí, que são dessa região de palafitas, e ver que existe uma possibilidade de você ser, sim, uma mulher, né, negra e bem-sucedida aí, né, dentro da biologia. Então, isso é muito importante para a gente poder fazer essa troca com a comunidade, mostrando, e a juventude mesmo fazendo isso, né, eles vão lá e fazem de tudo. Então, bom, era isso que eu queria falar sobre o Coletivo Jovem Albatroz. Não sei porque que essa minha apresentação está indo sozinha, mas enfim, deixa eu ver aqui quanto tempo tenho, pouco, vamos lá. E aí eu queria mostrar um pouquinho sobre a rede de educação ambiental da Baixada Santista, que é só um pouquinho da história, nem vou ficar falando muito, tá? A gente tem um histórico desde 2003, na verdade, e esse histórico acho que
passou, isso, 2004, a gente começou essa articulação para a rede de educação ambiental da Baixada. É uma rede bastante atuante, com pessoas muito interessantes participando. A gente tem 9 municípios aí envolvidos. E em fevereiro de 2005, o Paulo Marco, a gente tem aí a Carla Cerqueira, tem Cibele Coelho, né? Pessoas aí conhecidas aí, acredito de vocês também, e Paulo Marco puxando o bonde aí, então montando o nosso grupo, que foi aí esses dois momentos foram o marco histórico de criação da REABS. Então a gente teve aqui encontro 2006, foi bastante estimulado, né? 2006 tiveram 2 encontros, os 2 foram em Santos, depois teve um encontro em Itanhaém, e depois mais outros 2 encontros em Santos. Então, esses encontros fizeram esse estímulo, né, para que as pessoas se conhecessem melhor, as instituições se conhecessem melhor, conseguissem entender essas peculiaridades, porque ao mesmo tempo a gente tem o território Bertioga, que é super mais rural, assim, né, que se assemelha mais com o Vale do Ribeira, por exemplo, e um Cubatão com grandes indústrias e Santos, enfim, lugares bastante turísticos, e densamente povoados. Então, essa troca de experiência também de todo mundo é bem interessante dentro da REABS. A gente fez, e aí um histórico interessante é que a gente fez em 2018 para 2019, nós tivemos aí uma grande transformação política aí que aconteceu, né? A gente teve novas eleições, e por conta disso, em 2019, a gente começou a ter algumas perdas, né? Dentro da legislação, dentro do controle social, dentro, né, da educação ambiental, e isso foi um estímulo, por incrível que pareça, né? É uma coisa muito doida, assim, que coisas ruins aconteceram para coisas boas voltarem a ter mais pressão e acontecer de uma forma mais efetiva. Então, a gente, em 2019, puxou um recadastramento das entidades da rede de educação ambiental da Baixada, tem um formulário que está aberto até hoje, e, além disso, a gente fez um levantamento de pessoas interessadas em serem facilitadores da rede, né, e foi um sucesso isso, assim, deu uma agitada. Então, a gente conseguiu aí 53 instituições recadastradas, tá? Aí eu só coloquei para ilustrar aí o que a gente tem de sociedade civil, primeiro setor, segundo setor, terceiro, cultura, enfim, as pessoas foram se autodeclarando, né, dentro desse perfil. E aí, assim, uma outra coisa interessante, assim, talvez que eu coloquei aí, é que a gente tem aí metade dessas instituições, as 53 instituições, com locais para receber essas reuniões da rede de educação ambiental. E assim foi feito, né? A gente fez em 2019, conseguimos começar a estimular que cada município, com seus facilitadores cadastrados, trouxessem as reuniões para o seu território, porque, como vocês viram, as reuniões, os encontros são muito em Santos, porque acaba sendo a cidade que tem mais representatividade mesmo, né, mais instituições, mais recursos e etc., e talvez até mais problemas, não sei. Então, a gente conseguiu entender um pouco como é que funcionava essas instituições e conseguimos fazer reuniões mensais em cada município, num município diferente, puxado por seus facilitadores. Isso empoderou bastante, eu acho, todo o processo, e a gente vinha, assim, muito bem obrigada, até chegar nos finalmente, que foi a pandemia, e a nossa última reunião, a gente teve 2 esse ano, uma foi uma devolutiva sobre o processo do projeto político pedagógico costeiro e marinho brasileiro, que a REABS fez parte desse recorte territorial, a gente participou das reuniões, a gente conseguiu colocar ali nosso território dentro desse plano nacional, então teve uma devolutiva, e teve uma primeira reunião do ano, que foi no Gremar do Guarujá, né, no Instituto Gremar, e a gente estava começando ali a escrever, a nossa ideia é escrever um programa regional, um programa metropolitano da Baixada Santista,
de educação ambiental. Então, um plano, na verdade, era um plano, né? Não era um programa, um plano de educação ambiental para a Baixada Santista, porque Santos tem um programa, né? A gente participou também, a Reabs participou efetivamente da construção desse programa municipal, e a ideia é que a Reabs construísse esse plano, porque a gente tem muitas facetas, né, desses 9 municípios, e como Semira me estava falando, a captação de recursos é muito importante para que a gente consiga efetivamente trabalhar, né, pegar pessoas para trabalhar, a mão de obra é muito importante, a gente faz de forma voluntária. Eu, por exemplo, no projeto Albatroz, eu escrevi o projeto e prevendo esse trabalho, então, na verdade, eu fiquei de facilitador esse tempo todo, porque eu também estava remunerada via Projeto Albatroz para fazer isso, então foi esse aporte de recursos via Projeto Albatroz dentro da Reabs, para que a gente conseguisse agitar tudo isso que a gente agitou, obviamente, não só eu sozinha, óbvio, isso foi a rede mesmo, né, foi um trabalho em conjunto que foi muito legal, a gente estreitou muito nossos laços nesse último ano, e espero que retome em breve nossas atividades presenciais, que era a coisa mais gostosa. A gente chegou a fazer reunião online também, mas a gente acabou, cada um ficou meio um salve-se quem puder esse ano, né? Eu acho que todo mundo ficou tentando sobreviver, então a gente ficou ali no metabolismo basal, uma coisa mais tranquila, e acabamos não nos engendrando muito esse ano da Reabs, a gente está um pouco no stand-by, tá? E, enfim. Vejo aqui que meu tempo acabou, só queria continuar com umas imagens para vocês de ver o quanto o trabalho é importante que todos nós fazemos no litoral, em detrimento aos animais marinhos, principalmente não, mas assim, no caso, né, eu puxando a sardinha literalmente para o meu lado, os albatroz e petréis que habitam, que na verdade habitam o oceano inteiro, eles dão a volta ao mundo, né, eles são animais oceânicos, eles dormem, eles comem, eles bebem água, tudo no oceano, eles não voltam para a terra para nada, e quando eles estão na Terra é exclusivamente em época reprodutiva, e é isso que a gente está deixando para as próximas gerações e para os animais marinhos, né? Esse legado de lixo, de destruição, né? Infelizmente é o que a gente tem aí. A gente vê os pais regurgitando lixo para os seus filhotes, que morrem de inanição nos próprios ninhos, e esse tipo de cena que é só para ilustrar o quanto é importante o nosso trabalho aqui na terra, né, na costa, além de efetivamente a melhoria da qualidade da nossa própria qualidade de vida enquanto ser humano, é entender que a gente não está sozinho no planeta. Pandemias como essa virão ainda se a gente não começar de verdade a transformar o nosso modus operandi aí planetário, e eu acredito que o trabalho que a gente faz aqui não é tão de formiguinha assim, é um trabalho bastante impactante, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa família aí, Funbeia, Reabs, Repeia, Rebeia, enfim, de estar aliado a pessoas maravilhosas e tentando, remando aí numa correnteza imensa, mas com grandes conquistas, né? Cada dia é uma perda e uma conquista, então a gente vai tentando pegar o que é de melhor e tentar, enfim, trazer cada vez mais gente para junto dessa causa de que o planeta é tão bom, né? E a gente precisa cuidar dele da melhor forma possível. E é isso que eu queria dizer. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que eu acho que só interrompendo que eu consigo voltar para a minha tela. É isso? Então é isso, gente. Obrigada. Não sei se era isso que eu tinha para falar, que era para falar, né? Eu fiquei um pouco na dúvida do que trazer para vocês, mas eu quis trazer essa visão geral aí do trabalho que é feito por aqui. Não, muito obrigada, Cíntia, foi maravilhoso. O trabalho de vocês é extremamente importante, né? A degradação dos ecossistemas costeiros, ela é um assunto muito urgente, né? E a gente precisa mais do que nunca unir forças para tentar combater mesmo isso, né? Porque são ambientes fundamentais, aí a gente olhando de uma forma sistêmica mesmo, um olhar mais ecológico, né, como as coisas são conectadas umas às outras, né, então, tudo que vai parar no rio, o destino final é o mar, né, então, a gestão
de recursos hídricos está intimamente ligada com a gestão marinha também é extremamente importante. Aqui nesse projeto nós temos como parceiro também as APAs marinhas, Litoral Sul, Litoral Centro e Litoral Norte. Então, esse diálogo é fundamental mesmo para a gente conseguir superar tudo isso, né? A Baixada, ela é um território diverso, é um território conflituoso e fica muito evidente ali mesmo, né, nos mangues, nas áreas de restinga, essa questão do lixo mesmo, né, do plástico, do lixo. Tem muitas organizações, muitas instituições que atuam com isso nessa região, e é mais do que fundamental aí a gente estar em diálogo e unir forças para conseguir superar. Então, eu agradeço muito, né, trouxe essa fala aí dos animais marinhos, que também é uma condição triste aí, infelizmente, mas agradeço demais aí também o trabalho que vocês realizam. Valeu, Cíntia. Eu que agradeço, estou à disposição aí para quem quiser chegar. Valeu, obrigada. Então, agora eu vou convidar a representante do Litoral Norte, que é a Mônica de Toledo. Ela é geógrafa e educadora pela USP, mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo e especialista em mediação de aprendizagem e em currículo e prática educativa também pela PUC-RJ, do Rio de Janeiro. Então, seja muito bem-vinda, Mônica. Passo a palavra para você. Obrigada, Mariana, obrigada a Funbeia, uma delícia ouvir as meninas aí que me precederam, já pensando aqui, né, quantas realidades diversas nós temos aqui, e pensando em conversar com vocês, com essa proposta, em relação à vertente litorânea, a minha fala é bastante diferente da que Cíntia e Thaís trouxeram, tanto pela meu histórico de formação, né, que é um histórico mais de vivência, inclusive, na área da educação, e eu pensei que seria bastante importante falar um pouco em nome do lugar ocupado pela sociedade civil, que é o que eu represento no Comitê de Bacias do Litoral Norte, né? Então, para contextualizar um pouco e mostrar como que eu me constituí nisso que hoje eu sou, aquilo que eu faço, as prioridades que eu estabeleço e a maneira que eu estou interagindo com esse universo novo, né, que se apresentou para mim aqui no Litoral Norte, eu vou contar um pouquinho da minha história com a vertente litorânea, né. Eu desde criança, eu estive muito próxima ao mar, né? Os meus avós moravam em Santos e, portanto, a minha infância foi marcada pelas férias que eu passava por lá. E eu diria que até aproximadamente meus 15 anos, a minha realidade de praia era predominantemente a realidade da Baixada Santista, não é? Então, é uma praia próxima, ou melhor, inserida dentro de um contexto urbano, né? Depois disso, já no final da minha adolescência, eu passei a vir para Ubatuba. E foi aqui que realmente eu fiz uma descoberta muito distinta do que significava o litoral, porque essa minha vinda para cá de aproximadamente 40 anos atrás, né, portanto, uma realidade ainda muito preservada do litoral norte, e as minhas vindas para cá começaram a ser preenchidas também por um conhecimento que eu fui
adquirindo na universidade, quando eu entrei para o curso de Geografia. Então, foram vários estudos do meio, pesquisas que nós fizemos na região, né? Muitos dos relatos da Thais aí me lembraram esses momentos na universidade. E, finalmente, depois de 26 anos de magistério, de sala de aula, depois um pouco ligado à formação de professores, consultoria, etc., eu e minha família decidimos mudar para Ubatuba, né? E mudamos para Ubatuba em 2018, e em agosto de 2018, final de agosto de 2018. E foi incrível a minha chegada aqui, porque em setembro de 2018, apesar de eu já ter uma casa aqui em Ubatuba há 7 anos, né, eu me deparei com 45 dias ininterruptos de chuva, né? E isso trouxe para mim uma inquietação muito grande, porque parecia que eu estava vendo um outro lugar, porque a minha relação anterior com esse lugar, ela era uma relação de veranista, né? Ou seja, eu vinha, eu aproveitava a praia, se chovia mesmo assim, era sempre uma atividade de lazer, né? E agora eu estava morando num lugar que me presenteou com 45 dias de chuva. E foi aí que eu comecei a perceber a dinâmica desse lugar, comecei a perceber, principalmente, esse movimento permanente dessa natureza, né, de mar, de praia, de costa, de vegetação, e isso começou a acender em mim uma curiosidade de entender como que eu ia me integrar a esse lugar, né? E foi aí que, 2 meses depois, eu já comecei a me envolver com uma série de ações aqui, na Praia do Lázaro, onde eu moro. Me dei conta, coisa que incrivelmente eu não percebia, que era a inexistência de uma coleta seletiva. No final de 2018, nós tivemos uma situação inédita, que nós tivemos uma contaminação generalizada das praias do litoral norte. Eu comecei a ficar muito mais atenta à questão do fluxo de pessoas, os congestionamentos. Então, aquele lugar, né, esse lugar majestoso, que é Ubatuba, que é o litoral norte, ele começou a ser desenhado para mim com um lugar de muitas carências, de muitas lacunas de atendimento à população, de atendimento ao turista, de informação, e foi exatamente aí que eu diria que eu quase que fui convocada, né, a me engajar em uma série de atividades aqui. E eu digo que a principal delas foi justamente representar a minha associação de bairro no Comitê de Bacias. E a minha entrada no comitê foi um aprendizado absurdo, né? Foi não, continua sendo. Eu passei a perceber, né, essa questão dos recursos hídricos de uma maneira que eu nunca havia percebido, na sua complexidade, na sua, vamos dizer assim, urgência. A outra participação que eu também tenho tido e que me enriquece bastante no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ubatuba, também com muitas demandas. Enfrentamos aí
toda uma discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico, depois a assinatura do contrato com a Sabesp, depois nós tivemos audiências públicas para discutir todas essas questões junto com a comunidade, tivemos um envolvimento muito grande da comunidade, especificamente aqui da minha associação, numa mobilização para fazer por conta própria uma coleta seletiva de resíduos, coisa que não existia, nós implementamos, e fazendo o ciclo completo, né, nós fazemos, temos toda uma estrutura para separar o lixo, e temos depois o transporte, o transbordo, tudo feito pela associação, tendo em vista que Ubatuba não tem esse programa para toda a sua extensão territorial, né? Apenas alguns bairros, algumas praias possuem acesso a isso. E dentro de todas essas atividades, eu fui através das câmaras técnicas, né, em especial a de educação ambiental, que foi a primeira que eu me engajei, me envolvi, claro, pela minha formação como professora, e eu fui percebendo a urgência e a necessidade de que o sistema educacional, de um modo geral, perceba a importância de se dar muita atenção à questão da educação ambiental, né? E nesse sentido eu me lembro quantas vezes eu vim para Pissinguaba, fiz estudos do meio com os meus alunos, e de certa forma acho que eu peço desculpa para eles, porque eu não mostrei nada para eles do que eles precisavam ver, né? Nós não vimos as comunidades tradicionais, nós não entendemos a vida dos indígenas, dos quilombolas, dos caiçaras, nós não discutimos turismo de massa, eles não entenderam a importância da agroecologia, eles nem toquei para eles, né, nem discuti com eles uma perspectiva nova de um viver diferente através da agrofloresta, né? Então, isso me trouxe um alerta muito grande, né, que o litoral norte, em especial, ele tem um corpo intelectual, né, um grupo de pessoas enorme que vive aqui, de pessoas com um profundo conhecimento em muitas áreas, pessoas que optaram por morar aqui por um desejo de transformação de vida, de abandono de uma vida consumista, de um apelo que a sociedade capitalista faz para nós, no sentido de olhar para os lugares como lugares de consumo, né? Lugares que eu vou usufruir deles, sem refletir naquilo que eu vou deixar para esse lugar, né? Como que eu vou me responsabilizar por esse lugar. Então, essas pessoas que estão aqui, de uma certa forma, eu percebo que estão ainda muito fechadas, né, nos seus pares, com as pessoas que pensam igual, que também já estão preocupadas com a natureza e estão com uma firme crença de que existe um outro modo de viver possível, sustentável, mais equilibrado, com mais saúde, né? E também uma descoberta incrível, né, foi conhecer o corpo técnico do governo do estado, ligado ao Comitê de Bacias, e também o corpo técnico das prefeituras, que trabalham com
uma profundidade, com uma seriedade, com um compromisso, né, de preservação dessa natureza única que nós temos aqui, tão delicada e ao mesmo tempo tão potente, e esse funcionalismo público, ele também passa despercebido da população, né, da grande maioria da população. O próprio comitê, tão essencial para constituir essa rede, né, para dar capilaridade a todo esse trabalho desse corpo técnico, é muito pouco conhecido pela população, né? O sistema educacional, eu percebo, do governo do estado e das prefeituras, pouco dialoga com esse corpo técnico que tem muito a ensinar para os nossos jovens, para as nossas crianças, não é? Então, essa diversidade que a nossa região agrega, ela não é só ambiental, né? É uma diversidade de inteligências, de modo de ver o mundo, de interpretar a realidade, porque nós temos o encontro das comunidades tradicionais, né, com todo o legado maravilhoso que precisa ser conhecido e preservado, e temos essa intelectualidade que, de alguma maneira, eu percebo, vai se integrando cada vez mais a esse lugar, e é neste diálogo, né, com a população local, que eu penso que nós temos que construir uma saída, uma alternativa. Alternativa para o quê? Para esse turismo de massa, esse turismo sol e praia, um turismo que a gente passou a chamar de predatório, infelizmente, que é o que sustenta muitas das nossas cidades, que sustenta a vida da nossa população, mas que, infelizmente, não é mais possível continuar, né? Nós estamos num momento de pandemia gravíssima, que traz para nós a evidência da carência de infraestrutura da nossa região, da forma muito, eu diria, desrespeitosa que nós recebemos o turista, porque nós não damos a ele uma infraestrutura básica para que ele possa realmente conhecer aquilo que existe aqui. E mais, nós não estamos fazendo um trabalho adequado no sentido de demonstrar que aqui não existe só sol e praia, né? Aqui existem as áreas de conservação, existe uma cultura tradicional incrível a ser conhecida, né? Existe uma população a ser respeitada. Nós não estamos conseguindo demonstrar que a verticalização no ramo imobiliário, ela não atende àquilo que é a nossa realidade, que a especulação imobiliária precisa ser freada, né? Então, concluindo, a minha fala, o meu testemunho, né, o meu alerta, o meu incômodo, ele vem dessa necessidade que eu vejo urgente de que todo esse conhecimento, todo esse trabalho que já veio aí demonstrado pela Thaís, pela Cíntia, que ele se torne realmente conhecido, né? Mas ele precisa ser conhecido não por nós que estamos aqui, ele precisa ser conhecido para quem vem nos visitar, para quem quer conhecer essa realidade. E mais, não é? Para que a gente possa sensibilizar e desenvolver o sentimento da população que vem nos conhecer, de que este é um lugar que precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de conhecimento, e que a gente quer muito receber essas pessoas, né? Mas a gente quer receber e fazer com que elas saiam daqui
levando aquilo que nós temos de melhor, que é esse sentimento pela natureza, né? Esse respeito, esse amor por essa maravilha que é a Mata Atlântica, que é o Oceano Atlântico, que é esse conjunto todo. Então, eu digo a vocês, morar no litoral, na vertente litorânea, é um grande desafio, né? E que precisa ser vencido. Com certeza precisa ser vencido. Obrigada para vocês. Obrigada, Mônica. Lindo seu depoimento. Agradeço imensamente. Você sempre traz contribuições maravilhosas aqui para nós, né? Um olhar amplo, diferenciado, muito importante. Realmente, o litoral norte ele tem um sério problema de saneamento, né? Até por conta do recorte geográfico, que é diferente da Baixada Santista e do Ribeira, né? Com praias muito pequenas, bairros muito pequenos, que dificulta, né, a implantação de sistemas de esgotamento, de abastecimento, e até mesmo na coleta dos resíduos, né? Então, esse é um dos desafios chaves aí do litoral norte, como a Mônica bem colocou, e que a gente precisa, mais do que nunca, né, unir forças para tentar suprir, né, essa demanda. E aí eu acho também, como eu falei anteriormente, que a educação ambiental, ela tem um papel fundamental nisso, né, na busca da sensibilização, da disseminação de informações, de promover esse sentimento de pertencimento, que, como a Mônica disse, às vezes a pessoa não nasceu naquele território, não é dali, não tem esse sentimento de pertencimento ao local, da corresponsabilização, né, ali com o cuidado do local. Então, realmente é um desafio grande e que necessita mesmo das articulações e da união entre sociedade civil, estados, municípios, né, o poder público, para a gente conseguir superar. E aí, nesse sentido, né, a gente vem aí agora com uma fala de uma representante do Estado, que é a Fernanda Romanelli. Ela é bióloga, ela é mestre em Ciências da Tecnologia Nuclear, com aplicações no meio ambiente, pela USP. Ela é especialista ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Atualmente, ela coordena a Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e Informações em Recursos Hídricos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, ela vai dar uma palavrinha para nós. Só antes de passar a palavra, Fernanda, eu queria, então, para o pessoal que está presente aqui na nossa live, que também se inscreveu no nosso ciclo de encontros, o nosso primeiro encontro virtual, ele acontece após esta live, no Zoom, né, via a ferramenta Zoom, e a gente mandou o link para vocês por e-mail. Então, fiquem ligados, que aí, logo mais, a gente também começa nosso encontro para começar esses diálogos. Beleza? Então, eu passo a palavra. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Boa tarde a todos. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, poder trazer um pouquinho do que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado vem fazendo, né, a instituição que eu represento hoje aqui no evento. Agradeço o convite ao Funbeia, um grande abraço para a nossa super parceira, a Henriqueta, Semira, Mizimari, muito obrigada. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, que eu acho que como a gente já está à distância, vale a pena ter um guia, né, para a gente conversar. Acho que vocês já estão vendo, né? Vou colocar só no modo apresentação. Tá bom? Então, como eu já falei, represento a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. A Mari já falou, né? Estou atualmente como coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CRH, que é um super grande desafio aí. Nessas oportunidades, encontro sempre
as meninas que me antecederam aqui nas falas, então a gente de alguma forma já faz essa conexão há bastante tempo. E hoje eu venho trazer para vocês, então, um pouquinho de um trabalho que a gente tem realizado mais recentemente, né, que começou em 2018. Fê, só um minutinho. Oi? A sua apresentação não está aparecendo. Você já compartilhou sua tela? Compartilhei. Peraí, vamos lá. Desculpa, pessoal. Imagina. Sempre tem que ter a falinha, né? Já está compartilhado agora? Acho que agora sim. Desculpa, pessoal. Voltando lá. Então, contextualizando um pouco, né, essa minha fala, a gente está pensando, então, quais são esses desafios aí de conservação dos ecossistemas costeiros, né? Então, a gente traz aí essa questão de que são ambientes extremamente complexos, né, e que sofrem aí uma série de ameaças, né, pressões aí de todas as atividades humanas que a gente conhece como turismo, a própria ocupação desordenada, desmatamento, a sobrepesca, né, a poluição, dentre outras várias ameaças, né, que a gente conhece. E aí aqui eu vou falar um pouquinho melhor hoje com vocês é a questão do lixo no mar. Né, é interessante ver que nas falas que me antecederam, todas as falas trouxeram esse componente, porque a gente sabe que realmente é uma questão aí bastante importante para a gente pensar na conservação dos ecossistemas costeiros. Então, ainda, né, nessa fase inicial de contextualização, só falando um pouquinho, né, que a gente sabe que hoje, né, todas as atividades humanas acabam gerando algum tipo de resíduo, né, e aí de várias formas e por diversos caminhos, parte desses resíduos acabam chegando nos ecossistemas costeiros e aí no nosso oceano, com certeza, né, e isso causa uma série de impactos que são muito negativos para esses ecossistemas. E aí o que a gente sabe também hoje, né, uma estimativa, na verdade, é que cerca de 80% desse lixo que chega no mar, ele é gerado no continente, né? Ele é gerado aqui no ambiente terrestre. E aí 20%, mais ou menos, então, é gerado em atividades náuticas, né? Então, isso, na verdade, traz uma reflexão importante, né, sobre como tem sido feito a gestão de resíduos sólidos no continente, né, porque a gente vê que essa quantidade grande de lixo chegando no mar, ela significa que a gente não está fazendo uma boa lição de casa no continente, né, então, ou faltam sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, ou esses sistemas não estão sendo tão eficientes. E aí eu trago um pouco da linha do tempo, né, o histórico de atuação do Estado de São Paulo, e aí falo pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e aí trazendo um pouco também o olhar do planejamento ambiental, que é onde eu atuo agora, né. Em 2014, a gente teve, então, a publicação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, foi a primeira versão de um plano, do nosso plano estadual, e nesse momento a gente já trazia essa preocupação do resíduo, né, do lixo, mas a gente estava muito focado ainda em petrechos de pesca, então a gente tinha um capítulo falando sobre isso, né, isso lá em 2014. Conforme o tempo foi passando, entendemos que era importantíssimo avançar nessa questão, né, ainda mais com esse dado, né, de que 80% do resíduo vem do continente. Então, agora, em 2018, a gente iniciou o processo de revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e entendendo que a gente precisava avançar nessa questão, né, do lixo no mar, a gente então firmou um convênio de cooperação técnica com o Instituto Oceanográfico da USP, para trazer essa expertise, né, essa questão do lixo no mar, trazer esse conhecimento científico para embasar, então, essa nossa primeira iniciativa de enfrentamento dessa questão. E aí, conforme a gente foi trabalhando no âmbito desse convênio, então, a partir de 2018, né, final de 2018, que a gente assinou esse convênio, a gente entendeu que, na verdade, a gente precisa de mais informações sobre o lixo no mar do que a gente possui hoje. Então, informações mais robustas, sistematizadas e que possam, então, embasar ações de combate, né, de enfrentamento do lixo no mar. E aí, com isso, nós entendemos a necessidade, e também seguindo protocolos aí, recomendações internacionais, de que o bom planejamento, ele exige também um bom diagnóstico, né?
Então, a gente entendeu que era necessário dar um passo para trás e pensar, não necessariamente agora no combate, mas sim no monitoramento e na avaliação do lixo no mar. Então, começamos a trabalhar pensando nessa ideia do plano de monitoramento e avaliação do lixo no mar, que a gente chama de PMALM, né? Então, a partir de 2019, a gente começou mais fortemente a trabalhar a questão do PMALM. Em 2019, a gente já teve um primeiro workshop que foi presencial, né? Então, nessa época em que a gente ainda podia se encontrar, espero que a gente possa em breve voltar a ter os encontros presenciais, né? Porque faz falta também. E esses trabalhos continuaram, então, agora por 2020 também, só que de formas mais à distância, né? Então, a gente teve reuniões bilaterais, que a gente fez, então, nas 3 regiões litorâneas do estado, e a gente fez também na capital. A gente teve um segundo workshop agora, recentemente, também, para finalizar esse trabalho forte do PMALM. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente tem hoje também o Plano Estadual de Resíduos Sólidos na sua revisão, que traz um capítulo específico para falar sobre lixo no mar, e a gente tem metas também nesse plano específicas para o lixo no mar. Ter um plano de combate ao lixo no mar é uma das metas do nosso Plano Estadual de Resíduos, e a gente vai ter também a questão do próprio lançamento do PMALM. Então, eu vou focar no que a gente tem feito agora, né, que é o plano de monitoramento e avaliação do lixo no mar, trazendo, então, alguns dos objetivos, né, que foi, então, mapear e articular uma rede de atores multissetoriais, né, engajados, então, no monitoramento e na avaliação do lixo no mar no estado de São Paulo, fomentar a própria governança do lixo no mar para o estado de São Paulo, e essa governança também vai ser multissetorial, propor possíveis indicadores para o monitoramento e avaliação do lixo no mar. Então, a gente tem os indicadores de geração, de exposição e de efeito que estão propostos nesse PMALM. A gente tem também como um grande objetivo subsidiar a elaboração do próprio plano de combate. Então, como eu já falei, né, trazendo as informações necessárias para que a gente possa estruturar, organizar e planejar da melhor forma. Oi, pessoal, voltei aqui. Realmente, infelizmente, teve uma queda aí da internet. A Fernanda está localizada em São Paulo, onde está caindo uma chuva imensa agora, então acredito que seja esse o motivo aí da conexão falha. Mas eu creio que ela conseguiu dar alguma palhinha aí sobre a atuação do Estado nessas questões, né? O Estado também está com a gente, tem representantes do Estado nesse projeto, né, do Conexão Vertente Litorânea. Então, eu acho que a gente tem muito o que contribuir aí para essa questão, né?
esse projeto, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os produtos que a gente tem previstos no projeto Conexão Vertente. Ele é um projeto que pretende promover a educação ambiental e a comunicação, né, com a temática dos ecossistemas costeiros, aí da conservação dos ecossistemas costeiros. E aí, para isso, nós iremos desenvolver ao longo do projeto, que tem 18 meses, né, então ele começou em agosto, ele tem a previsão de ir até a final de 2021, aí na ativa. Então, nós temos aí como produtos de comunicação previstos um vídeo em realidade virtual, né, um vídeo documentário em realidade virtual, e aí com imagens e dados dos ecossistemas costeiros, como a Mônica falou, também trazendo a questão do conhecimento tradicional, né, então não vai ser uma coisa técnica. Ele tem a intenção de ser um produto de comunicação para o público em geral, então que todas as pessoas possam entender a importância desses ambientes, né, a importância ecossistêmica mesmo desses ambientes. Né? Além do vídeo em realidade virtual, a gente também vai produzir um mapa interativo. Nesse mapa, ele vai conter todas as iniciativas de educação ambiental que abordam, né, que atuam em sua missão com a conservação dos ecossistemas costeiros. Então, a gente vai conseguir visualizar, desde o litoral sul ao litoral norte, quem, de fato, atua com isso, quais são os projetos que estão acontecendo, quais são os produtos que estão sendo realizados, né, então, para que a gente possa criar uma sinergia mesmo, né, tanto em aspectos de fala, né, de alinhamento de fala. Quando a gente fala de ecossistemas costeiros, a gente está falando do quê? Não é? Então, esse mapa, ele tem essa intenção, né? Possibilitar o armazenamento e o acesso dos materiais também produzidos ao longo do projeto, ele também vai estar ancorado nesse mapa, e esse mapa vai estar lá disponível tanto no site do Funbeia, quanto no site dos comitês de bacia, dos 3 comitês da vertente litorânea. Além disso, nós temos aí previsto algumas sinalizações, que a gente está chamando de intervenções artísticas. Então, a gente vai fazer algumas obras de arte, né, temos aí previsto também grafite, para chamar atenção mesmo, né, nesse sentido de chamar atenção ali para a temática. Nessas obras estarão contidos QR Codes, que é aquele código que você aponta o celular e ele te encaminha para uma outra plataforma. Nesse caso, ele vai encaminhar daí para o mapa interativo e para o vídeo documentário. Então, as pessoas vão passar, vão olhar aquela obra de arte super bonita, vai chamar atenção e elas vão querer saber mais sobre isso. Então, aí eles vão ser direcionados aí toda esses materiais de comunicação que a gente vai produzir ao longo do projeto. E como nós, né, somos um fundo de educação ambiental e prezamos muito, né, por processos participativos, então o ciclo de encontros que se inicia hoje, a gente também tem a intenção, além da articulação entre todas essas instituições que estão fazendo aí por esses ambientes, também a intenção de construir, né, de forma participativa, esses materiais de comunicação. Então, nada melhor do que uma pessoa que atua no Ribeira do Iguape para nos dizer, por exemplo, né, para nos dizer quem lá no Ribeira é legal para a gente, né, entrevistar, fazer o vídeo, quais são as ideias. Então, vai ser uma chuva de ideias mesmo, um brainstorm. Aí os nossos encontros de criação, encontros de articulação. Então, eu acho que tem muito a contribuir esse processo. Certo? Então, eu acho que já deu o nosso horário, né, pessoal? Já passamos até um pouquinho do horário previsto, aí 5 minutos. Nós temos agora o nosso primeiro encontro lá no Zoom. Pessoal do ciclo que se inscreveu, por favor,
acionem o e-mail de vocês, que tem o link lá, e eu espero encontrar todos vocês lá com muita gana de fazer por esses ambientes, de conservar esses ambientes, de tentar, né, viver de um modo mais sustentável mesmo, um modo mais harmônico com a natureza, né? Agradeço imensamente as meninas que aceitaram esse convite, Cíntia, Mônica, Fernanda, Thaís, muito obrigada por aceitarem o convite, pelas lindas explanações aí super esclarecedoras. Espero também encontrá-las aí nos nossos encontros. E agradeço também imensamente aí os comitês, as APAs marinhas que estão conosco aí nesse processo. Tá certo? Agradeço todo mundo. Quer uma palavra final? Caiu. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente aí quem está nos assistindo e até logo.